monetarizaram nossa tristeza, terceirizaram nossa ilusão. A corda que aperta o pescoço é a mesma que oferece arrego no país do desespero. Monetarizaram nossa tristeza, terceirizaram nossa ilusão. A corda que aperta o pescoço é a mesma que oferece arrego no país do desespero. A gente se vira do jeito que dá pra virar, mas quando chega ao final do mês, sempre estamos no vermelho. E o patrão ainda por cima vem dar conselho. Diz que tudo o que conquistou não veio de graça, nem o pão, nem a cachaça. Trabalha, 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 trabalha que passa. Trabalha, 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 trabalha que passa. Trabalha, 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 trabalha que passa. Então, quando a gente vai pensar no projeto todo, e aí contextualizando, né, entendendo que ele acontece no período mais rigoroso da pandemia aqui no Brasil, e que a gente, me lembro muito de uma conversa aqui no grupo do coletivo, a gente teve que temos que fazer alguma coisa. O negócio vai pegar. Não havia muita informação, não se sabia muito, estava tudo muito suspenso, mas a gente já sabia que o negócio ia estourar nas periferias. Então, começou a entender como é que esse momento aprofundava de maneira muito rápida e bastante violenta a fragilização que essa população já está por uma série de privação de direitos, né? E aí tinha o básico, que é dar conta de se alimentar. Quando a gente começou a pensar como é que quais ações a gente ia articular, como é que a gente ia fazer para conseguir um movimento de redução de danos mesmo, primeira coisa foi pensar que a resposta está nas periferias. E aí a gente entendeu que seria importante conseguir fazer ouvindo essas mulheres, como seria importante a experiência de estabelecer cozinhas nos territórios. Então, conseguir fazer essa movimentação para que a estrutura pudesse acontecer, lembrando que o projeto das cozinhas acontece com essas mulheres liderando. Então, elas abrindo suas casas, se articulando entre si, dando mesmo vazão à dinâmica política que elas já exercem. Existiam territórios em que a cozinha mesmo era a cozinha daquela mulher que ela providenciava a vida da família dela. A gente não está falando de uma estrutura industrial, nada disso, né? E aí, elas entendendo como é que esse mapeamento vai acontecendo e vão se tornando, para além de tudo aquilo que elas já construíram antes, mais um ponto de apoio e de suporte para aquela comunidade que sabe que tem uma refeição garantida quando essa cozinha está aberta. Cada território existiu no projeto das cozinhas comunitárias, da maneira que fazia mais sentido para eles. Sou filha de 2 nordestinos, nasci aqui em São Paulo e cresci em um bairro chamado Cantinho do Céu. Na verdade, na primeira infância, eu morei em um bairro periférico também, na Vila Missionária, que é onde meus avós paternos conseguiram
se estabelecer minimamente. E depois, em um segundo momento, quando eu já estava com 7 ou 8 anos, eu fui morar em um bairro no extremo sul da Zona Sul, chamado Cantinho do Céu. E cresci lá, né? Minha história basicamente foi acontecendo ali. O que eu sei de mim e da vida tem muito a ver com aquele bairro. A minha casa aí foi numa área de invasão, igual quando nós estávamos conversando aqui hoje, né, Kelly? Um rapaz foi lá, comprou um terreno e falou, olha, constrói aqui 2 cômodos atrás daqui do quintal. A gente foi lá e construiu, não foi, Maísa? Na época a gente construiu, fui morar no barraco de tábua, dentro da lama, no brejo, e fui aos pouquinhos e tô aí. Na minha casa não é aquelas grandes coisas, porque ainda não terminei o acabamento, não terminei porque eu sou sozinha, né? Atualmente eu não tenho emprego, né? Atualmente estou criando meus filhos, faço um bico aqui, um bico ali. Então, não dá, né? Então você tem que morar, o importante é você não pagar no aluguel. Você ter um teto para recorrer à noite e não passar o frio, é o que importa. Então, aqui na comunidade, eu cheguei aqui em 2014, tá 7 anos, né? 2014. No caso, foi assim, a gente paga aluguel, né? Sem condição de pagar aluguel, e a gente viu que estava um pessoal invadindo a comunidade aqui, o terreno, e a gente veio invadir. Invadimos, fizemos barraco, a polícia vinha, derrubava, a gente continuava, fazia barraco de novo, a polícia vinha e derrubava. Aí as polícias viram que não tinha mais jeito, deixou a gente continuar, né? A gente continuou e estamos aí até hoje, lutando pela nossa moradia. Até eu chegar aqui, eu morava antes na Zona Leste, morei durante muitos anos na Leste, na cidade de Tiradentes, morei lá praticamente mais de 10 anos. Em 2010, finalzinho de 2010, meio de 2010, eu vim para a Zona Norte, né, Brasilândia. Morei de aluguel, né, passei por umas 3 casas mais ou menos, e foi aonde surgiu a ideia de ir para uma invasão, né? Com as vizinhanças, os amigos, todo mundo falando que tinha um terreno vazio aqui no Jardim Brasília, na qual era destinado para o verde e meio ambiente, mas que estava abandonado e acontecia muitas coisas aqui dentro. E aí, como a gente pagava aluguel, eu pagava faculdade, sabe? Trabalhava 6 por 1 de auxiliar de limpeza. E aí eu fui conhecendo, eu falei, vou lá para ver, né? Porque assim, eu tinha muito medo. Até porque eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou morar lá dentro daquele lugar? Cheio de bicho, aquela lama que não acaba mais. A gente não conseguia nem andar aqui dentro, quando chovia não dava nem para andar. E eu falei, meu Deus, eu não vou não. Ai, gente, eu não vou. Aí os meninos, vamos lá, você vai conhecer, você vai vendo. Eu falei, ai, tá bom, mas eu não vou. Aí vim, olhei, aí fiquei olhando, aí pensei, fiquei indo e voltando. E aí eu vendo os meninos construir, fui ajudando os meninos aqui dentro, a entrar pra lá e pra cá. E falei, ai meninos, eu não vou não. Né, foi uns amigos meus que veio mesmo, que encorajou mesmo, né? Aí foi indo. Aí o aluguel pesado mesmo. E eu falei assim, ai gente, quer saber? Vamos lá, né? Eu já vi mais ou menos, comecei a me familiarizar, né? E vamos lá carpir lá, vamos planar lá a terra lá, o barro lá, e vamos fazer uma casinha pra gente ficar. E aí, gente, se passaram aí 10 anos. Antes de vir morar aqui, né, que eu vim em torno dos meus 12, 13 anos, a gente morava em apartamento e, tipo, quando eu morava lá era outra coisa. Eu vivia dentro de prédio, eu não dava tanto com a realidade. Eu tinha, graças a Deus, não era uma condição de luxo, mas vivia bem. E aí, quando eu vim pra cá, a primeira vez que eu falei assim, eu preciso tomar um banho, eu tinha acabado de carregar todas as madeiras do barraco, também de noite. Aí minha mãe falou, não dá pra tomar banho. E aí, acho que naquele dia foi quando caiu a minha ficha, tipo, isso daqui é a vida real. Aí o vizinho emprestou, falou assim, ó, tem uma torneira aqui, se você tiver uma mangueira, é assim que a gente toma banho. E foi assim que a gente já começou a se virar. A gente nunca passou fome. Necessidade, sim, a gente passa sempre, né? Mas nunca passou fome. Meu marido sempre teve um empreguinho dele também.
E eu trabalhava também, mas hoje eu tô desempregada, né? Mas a dificuldade é essa, é ter um cantinho, eu sempre desejei ter um quarto para os meus filhos, cada um com seu cantinho. E hoje, graças a Deus, eles já estão grandes. Cada um já tem seu barraquinho também, que a gente conseguiu para eles também, um barraquinho. E hoje a luta é só para mim e meu marido mesmo. Sempre assim, eles sempre estão do lado, sempre qualquer coisa, pai, preciso disso, pai, quero aquilo, é sempre o pai, né? Mas eles sempre desejam morar sozinho e hoje eles estão conseguindo. Eu sou órfã de mãe, minha mãe faleceu, eu tinha 5 anos. E outra experiência forte de coletividade foi o cuidado das vizinhas, dos vizinhos, com a minha educação e comigo e com meus irmãos. Então, meu pai tinha que trabalhar e a gente estava sozinho. Então, na verdade, a gente não estava sozinho, porque era um olhar muito coletivo de todos. Então, às vezes eu ia para a rua, a vizinha falava, onde você vai? Ah, vou ali. Vai não, caminha para dentro. E eu caminhava mesmo, e ficava o dia inteiro numa família que ela já tinha 10 filhos. E era lá que era meu ponto forte de ficar e de cuidado, e uma valorização muito grande da ação do meu pai, né? Viúvo, com 4 filhos. Então, a comunidade cuidava, né? Então, eu me senti muito acolhida, né? Por toda a comunidade mesmo, desde pequena, sempre nas ações coletivas. E eu lembro que na minha infância, por meu pai nos deixar sós, mas tinha essa comunidade que cuidava, muitas vezes meu pai foi ameaçado de perder a gente, por juizado de menor. Então, naquela época, nós não éramos crianças sujeitos de direitos, né? Nós éramos menor, né? Menores considerados abandonados, e que não tinha abandono nenhum, né? Tinha uma comunidade ali cuidando, uma necessidade de um pai de trabalhar, e que sempre nos amou, e sempre nunca nos abandonou. E aí eu comecei também a participar desse movimento, da construção do ECA, de entender que criança e adolescente tinham direitos, são sujeitos de direitos, de ocupar as ruas. Pra falar a verdade, eu acho que eu nem lembro mais do meu sonho de criança. Depois, acho que de princípio não era morar aqui, né? Quando era criança. Provavelmente eu sonhava tantas outras coisas aí, sei lá, pra Disney, no caso. E aí depois não tive mais tempo pra sonhar, não. Foi mais a realidade mesmo. Estudar, trabalhar, tentar ajudar a minha mãe. Meu sonho de criança era trabalhar em circo. Né? Não sei, não tinha ainda, mas a minha vontade era, que eu sou uma pessoa muito alegre. Quando eu era pequenininha, devia ter uns 5 para 6 anos, ela disse que a gente estava passeando de ônibus, indo para sei lá para onde. E era um dia chuvoso, e ela falou assim que a gente passou de ônibus na frente de uma mãe e um filho de pessoas em situação de rua. E ela conta que eu olhei pra cara dele e falei assim, mãe, eu sou negra? Aí ela falou assim pra mim, você é, minha filha, você é negra sim, por quê? Aí ela disse que eu falei, não, mas eu não quero ser negra. Ela, mas por quê, minha filha? Né? Isso é uma coisa que você não consegue mudar. Ela falou assim, ser negro é ser o que eles são, e apontei pra essa mãe e esse filho que estavam na rua na chuva. Porque esse ser negro foi isso, eu dizia pra ela, eu não quero ser negra. Né? Então, eu era muito novinha. Minha mãe provavelmente não tinha tido nenhuma conversa, provavelmente não, ela não tinha tido nenhuma conversa para mim direta sobre o que era racismo e quais eram as consequências dele, mas eu já conseguia entender. Eu acho que o racismo foi chegando para mim assim, né? Ninguém precisou me explicar o que ele era, como ele acontecia, mas no cotidiano eu fui entendendo. Então, acho que na primeira infância foi um pouco isso. E aí, isso vai passando pela sua autoconfiança, né? Pela sua autoestima. Então, foi uma construção de uma relação comigo mesma e com o mundo mesmo, que eu me sentia feia, que eu me sentia burra. Eu vim parar na comunidade, na verdade eu vim do Nordeste. Eu sou filha adotiva de uma família de não sei nem de quantos irmãos.
E nesse meio tempo, quando minha mãe faleceu, meu pai adotivo falou que já estava velho, não tinha mais condição de criar seus filhos. Onde, né, a gente deu um tempo, assim, da família, e onde eu conheci um pai biológico, né? E esse pai apareceu na beira do caixão, tal, onde depois eu fiquei sabendo que esse pai, na verdade, era o meu irmão. Ele era filho dos pais que tinham nos criado. E nesse meio tempo, a gente viemos para cá, ficamos presos numa casa, onde passamos por violências sexuais. E eu contei para um dos meus irmãos, por ele ser um pastor muito conceituado dentro de uma igreja muito forte. Então todos diziam assim que a gente estava inventando, que a gente queria ficar solto no mundo e que aquilo ali não era legal. Durante esses 30 dias eu tinha arrumado um emprego de faxineira, na época o salário era R$520, eu ganhava 300, ao meu quarto de pensão por 270. Sobrava R$30, na época hoje era R$1, eu comia um e hoje eu fui por dia. E nesse meio tempo, eu acabei depois perdendo esse emprego, onde eu fui parar de novo na rua. E desde então eu perdi contato com a minha família, fiquei 17 anos sem vê-los. E nesse meio de 17 anos eu cheguei a um rapaz, onde ele era dono de uma loja, de uma biqueira, né, falar logo assim. E foi aonde me estendeu a mão e falou, olha, você vai trabalhar aqui pra mim, vou botar você ali pra morar num lugar, mas assim que você se estabilizar, você saia. Qual a diferença? Pra gente aqui da periferia, a gente são, bem dizer, esquecidos. Eu falo aqui, eu bato na tecla, sempre converso com pessoas. A gente aqui, principalmente aqui, o lado, desse lado aqui, Zona Sul, essa parte eu te falo pra você, vamos se colocar aqui já, nossa região, Parque Santa Cecília, isso. Aqui é esquecido. Aqui a gente não tem uma estrutura, como a gente não tem curso, a gente não tem um, tipo... Agora que a Kelly tá aqui com a gente, já tem vai fazer uns 2 anos, né? Uns 2 anos que a gente tá aqui junto, correndo, mas ela tenta de um lado montar uma associação, de trazer alguma coisa, mas é difícil. Na verdade, no casamento já era assim, porque eu era casada, mas era eu que bancava a casa, né? Eu era casada, meu ex-marido, ele não trabalhava, era assim, ficava 3 meses no lugar, saía 3 meses no outro. Mas por que isso acontecia? Porque eu bancava a casa, né? Então eu bancava a casa, então ele não precisava aguentar o que a gente precisa aguentar no trabalho, porque ele tinha casa, comida, a mulher tinha tudo, né? Então chegou um momento que você fala assim, pô, mas se eu banco tudo sozinha, então eu não preciso de ninguém. Se eu sou que dou conta de tudo sozinha, onde é que tá o fulano nessa história? Né? Então, e aí ficou de falar, não. E eu trabalhava, eu era analista de crédito sênior, tinha um emprego bom, ganhava bem, né? Mas, assim, meu emprego era assim, a gente tinha que ser líder pelo exemplo. Então, e meu casamento como era muito conturbado, eu já tentei me separar várias vezes, ele ia lá fazer um escândalo. Aí você, pra abafar o caso, você fala, tá bom, vai pra casa e tal, pra você manter o seu emprego. Mas você chega um momento que você fala assim, tá, você ficou por emprego, por filho, porque você construiu uma casa. E onde tá você nessa história? Se é você que faz tudo sozinha. Então você não precisa de ninguém, né? E aí foi um outro momento difícil, porque assim, você ganha bem, você tá acostumado, né? E aí para eu poder me separar, eu tive que jogar tudo pro ar. Porque eu tive que me separar, eu tive que sair do meu emprego, eu fiquei 10 anos nessa empresa, fiquei 2 anos tentando sair, porque eu sabia que se eu não saísse desse emprego, eu nunca ia me separar. Então eu tinha que ponderar o que era mais importante. E aí fiquei 2 anos, a empresa, Kelly, a gente aumenta seu salário. Falei, felizmente não é financeiro, não é salário. Eu não estou feliz na minha vida pessoal. E eu preciso mudar isso. E se eu continuar aqui, eu não vou mudar. Então a gente tem momentos infelizes, momentos de dificuldade. E um desses momentos foi quando eu me separei do meu primeiro marido. Não lamento por ter separado por ele, mas por ter ficado com 3 filhos pequenos e você se vê numa situação mais apertada, né? Então eu passei dificuldade, né? Hoje até o projeto social em si, né? Hoje eu sempre me remeto a um passado, porque eu lembro das vezes que eu estava com meus filhos em casa e pedia para Deus, falava, Deus, olha, para mim eu posso não ter, mas para meus filhos nunca deixa faltar, né?
Então eu já passei, não passei fome, graças a Deus. Mas eu já passei, foi um dos momentos mais difíceis quando eu me vi sozinha, quando eu consegui sair de um relacionamento tóxico, né? Consegui me libertar, porque ele não queria separar de jeito nenhum, foi uma briga. Mas eu consegui, e aí só que aí eu tava sozinha, desempregada, toda aquela problemática de uma mulher numa periferia tem que se virar para poder manter os seus filhos, né? Porque meus filhos, para mim, é tudo, né? Mato e morro por eles. Então aí eu fui trabalhar com festa, com várias coisas, né? Mas foi um momento bem difícil. Uma das grandes dificuldades para mim foi essa. Vai continuar. Eu falo pra mim, Luana, por exemplo, minha mãe, quando era viva, ela falava assim, Luana, separa, Luana, separa, Luana, separa. E eu fiz o quê? Eu não separei, eu separei quando eu acordei. Então, assim, quando a gente vai tomar uma atitude uma atitude de muita responsabilidade, tipo uma separação, você tem que pensar muito, né? Então, assim, ó, eu me casei em 2016, setembro de 2016. Me separei em março de 2017, porque ninguém é obrigado a nada. Me separei em março, em maio eu fui viajar, ele quase me matou. Se eu tô viva hoje foi porque Deus quis. Eu faço parte da estatística. Ele quase me matou. Tem uma cicatriz aqui na minha sobrancelha que eu vou carregar junto com o meu psicológico pro resto da minha vida. Mas não é isso que me fez ficar... Meu ex-marido quase me matou. Ele me seguia, ele me perseguia. Ai, teve o dia que eu tive que enfrentar ele. Ai, porque ele... Eu quero que ele vá pra merda. Eu vou na luta. Porque ele me seguiu, ele me perseguiu, ele pegou a faca, ele me espancou. Ele cortou todas as minhas roupas, eu não tinha uma roupa para trabalhar. Sacude a poeira e dá a volta por cima. Hoje eu sou esse mulherão da porra que eu sou porque eu sou foda, com PH. Não é? A gente não pode deixar esse tipo de coisa nos abater. Eu fiquei com medo, eu confesso. Tipo assim, porque a pessoa que segue, bate. Ele me deu uma cabeçada aqui, ele acabou com isso aqui. Por quê? Porque ele vivia às minhas custas. Porque eu sustentava. Porque eu isso, porque eu aquilo. E aí quando você não quer mais, não é nem porque te ama, é porque estava acostumado com aquela vida ali. Aqui é difícil. Se você for contar com um homem, é difícil você achar. Mas se você for falar uma mulher para derrubar uma casa, elas vão derrubar. Elas vão derrubar, vão em frente. Aqui é assim, se ela também tem os 4 filhos dela. Se ela precisar recorrer a mim, recorrer a ela, a gente estamos sempre ali no caminho. Né? E assim, na rua, deu um grito, só sai mulher. Homem é difícil. Qual a maior dificuldade foi criar os meus filhos sozinha. Eu criei eles dois só com dinheiro de unha. Não pude dar, né, o que eles queriam, não, claro, né, do bom e do melhor, mas estão aí, entendeu? O pai largou, a gente se separou, ainda tentei, né, pensão, foi 2 meses, mas aí eu falei assim, não vai adiantar, eu vou arregaçar as mangas e vou criá-los eles sozinhos. E terminei criando, e aí tá aí. Meu pai foi embora quando a gente era pequeno, aí deixou minha mãe, nós 4. Tipo, minha mãe deixou de estudar para cuidar da gente. Aí eu tive que parar de estudar para ajudar minha mãe. E assim sucessivamente, né? E os homens vão pulando fora. E aí, nesses 2 anos, aí a gente ficou aí, saí do emprego. Então assim, você ganha bem num dia, no outro você não tem mais nada. Né? Então aí foi quando veio essa dificuldade que chegou um momento que eu não tinha nada mesmo, né? Mas meu filho tinha, eu não tinha, mas ele tinha, né? Eu não tinha, mas ele tinha, de ficar em casa sem água, sem luz, mas ele tá com as coisas deles perfeitas. Então, joguei esse emprego tudo, mas assim, não me arrependo porque foi o preço da minha liberdade. Eu comprei a casa que eu já tinha comprado antes, porque antes eu trabalhei, comprei uma casa, para eu me separar, eu tive que comprar de novo a parte dele, porque eu queria que ele saísse pra gente dividir, mas ele não saiu, então ele saiu com dinheiro, com carro, eu fiquei sem dinheiro, com as dívidas, porque ele tinha um cartão que era meu adicional e eu não me liguei, ele ainda detonou tudo. E nunca
nunca deu pensão, nunca ajudou, né? Nesse tempo, eu tô separada há 21 anos. Nesses 21 anos, eu liguei 3 vezes pedindo 3 coisas para ele. Quando meu filho precisou usar aparelho, ele falou, eu não tenho condição. Quando meu filho... Eu falei, vamos comprar um computador, a gente divide, porque para começar a fazer trabalho de escola, eu não tenho condição. Quando a escola me ligou dizendo que o meu filho poderia ser dislexo. E assim, eu me senti o cocô do cavalo do bandido. A pior mãe, porque como eu não percebi isso antes, né? E até eu não tinha convênio, até você tentar levar isso para um... conseguir passar no público ia demorar muito. Então eu falei, vamos pagar um profissional, a gente divide. Não, eu não tenho condição. Então essas 3 coisas que eu pedi, e essas 3 coisas eu não tinha, ele não teve condição. Eu só falei para ele o seguinte, eu não posso falar para ele, pro meu filho hoje assim, não come que eu não tenho condição. Não come hoje que hoje eu não tenho condição. Com ou sem condição, eu tenho que pôr comida na mesa dele. E meu filho usou o aparelho, meu filho teve o computador e meu filho fez esse acompanhamento, que graças a Deus não era dislexia, era pura preguiça mesmo, graças a Deus. Não era dislexia, era preguiça mesmo. E quando fui ver, eu já estava dominando 4 áreas no centro, Baixada do Missão, Erundidade, Rua da Lava-Pés. Então ali virou o meu ponto. Era acerto em cima de acerto, dinheiro em cima de dinheiro. Até que um dia eu cheguei num ponto extremo, que não tinha mais para onde fugir, para onde correr. Um amigo meu falou, você vai ficar aqui, eu vou sair dessa vida, eu vou embora. Falei, mas tudo que eu quero também é sair dessa vida. E foi onde ele falou, entra no caminhão e vamos embora. E eu entrei dentro do caminhão, com a antiga companheira minha na época, a Adriana. E eu falei pra ela, o que você acha? Ela, vamos embora. E a gente veio, ficamos 2, 3 dias na casa dele. Comprei um barraco com um pouco do dinheiro que tinha sobrado aqui na Capadócia. Tomei um golpe, não tinha barraco. Era uma madeira no meio do terreno, onde a gente conseguiu um outro barraco. Então, assim, o nosso primeiro início de vida aqui foi bem difícil. Porque o nosso edredom era um saco de lixo preto, onde a gente entrava dentro daquele saco de 100 litros. E se revestia naquele saco para se proteger do frio e dos bichos, né? E nesse meio tempo que eu cheguei, eu montei uma banca no Parque Dom Pedro e tal, e fui encostando aqui. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Descobri que ela era a mãezona da favela. Falei, vou me chegar nessa mulher, vou encostar nela, ela tem coisa boa para mim, né? Aí começou, ó, você é inteligente, você é isso, você é aquilo. É a palavra, né? Porque todo mundo só falava assim, mas você tá traficando porque quer, tá nessa vida porque quer. Não. Às vezes não é porque quer, muitos estão porque querem. Muitos estão porque eles não têm quem chegue, acredite, senta a mão e fala assim, acredite tu, vem que o caminho é esse. E foi o que a Rose fez comigo. Comecei a trabalhar no social junto com ela, tal, de repente me iludi de novo com a vida errada daqui. Quando eu fui ver, eu estava de novo envolvida até o pescoço, por onde passei até por algumas tentativas e perseguida de morte. Se fosse outras pessoas já não estariam aqui, mas eu tô aqui para lutar e mostrar que não podemos desistir, que não importa o tamanho da ameaça, tu tem que dar valor pro tamanho da tua fé. Aqui eu aprendi o que eu não aprendi na minha vida inteira. Lição de vida, lição de realmente missionar. Porque eu já fazia um trabalho voluntário, eu já fazia o que eu gosto, que eu tenho dentro de mim, que é essa essência, né? Eu atualmente estou no 4º ano de pedagogia, né? E quando eu entrei eu falei, vou para a Invasão, eu vou economizar para pagar minha faculdade também. E economizei no aluguel, economizei na faculdade, né? Porque querendo ou não, o aluguel você gasta muito, as despesas, 3 filhos, a faculdade, o carro que eu pagava também. Então, assim, vou economizar tudo. Só que até para entrar numa invasão, que as pessoas têm a visão de que entrar numa invasão, morar numa favela, você vai ser o visual da favela,
né? E é uma coisa que eu sempre tive dentro de mim. Eu falei, Senhor, permite eu entrar e permanecer se for para ser a diferença. Se for para ser uma condição temporária na minha vida. Porque eu não quero ficar lá pro resto da minha vida do jeito que está. Hoje aqui, a gente está no céu. Hoje aqui pra gente é um Morumbi. Porque não tinha condições de viver aqui. Aqui era um lugar realmente do verde e meio ambiente. Lugar dos animais, da natureza. Porque aqui, para vocês terem uma ideia, eu passei de um tudo. De um tudo. É pressão psicológica, é pressão das pessoas que você não conhece quem é quem, você não sabe quem mora aqui dentro, você não sabe quem são os teus vizinhos. Então, é o que eu falo, meu foco foi Deus. Falei, Senhor, se o Senhor estiver comigo, se for para ser, o Senhor cuida de mim, meus filhos, me guarda. Porque não sei o que me espera. E ainda bem que eu tenho essa fé, que eu tenho um Deus maravilhoso na minha vida, gente. Porque Deus já sabia tudo que eu ia passar. Ele já sabia. Então, o impacto físico, ele foi menor, mas o emocional, ele foi lá embaixo. Foi lá embaixo, devastou mesmo. Eu pensei muito em desistir de tudo, porque... Como que eu posso dizer? A luta é travada, gente. Ela é travada. A gente fala matar um leão por dia, que você mata 2 e até mais por dia. Para viver dentro de uma favela. Aqui desse pouquinho vai ter muito orgulho. Você vai ter muito orgulho de estar aqui. Você vai olhar e vai dizer, Deus, eu não tenho como te agradecer. Porque tudo na nossa vida é Deus que coloca a mão. Às vezes de um grão de arroz, Deus faz uma panela encher. Você não sabe como. Então, da mesma forma, do jeito que está aqui, Deus vai transformar. E você vai olhar e você vai dizer, Deus, tu é grande. Tu é lindo, tu é maravilhoso. Porque é tudo pra ti, Senhor. Porque tudo que você está fazendo é Deus. Sim. Tudo que você faz para o próximo é para Deus. Todo desejo do teu coração é para Deus. Porque tudo que a gente faz para o próximo, a gente recebe de volta. Então vamos orar em Jesus? Pai nosso, vou orar todo mundo junto, viu, gente? Pai nosso, que seja seu nome, pelo amor ao vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o nosso de cada dia, nos fez hoje, perdoai as nossas vidas, nós perdoamos a quem sempre aqui. Não deixe sempre cair. Falou que ela era manhosa, nega preguiçosa pra procurar o que fazer. E que mulher de verdade lavava e passava e te dava de comer. Tu fez um samba pra ela, seu moço, desfazendo das iguais. Acontece que a Amélia e Emília não existem mais. Nem a leviana, nem a indigesta, nem a mulher ingrata. Pode se acostumando, doutora Marina tá toda pintada. Ela entendeu que o rosto é dela e não seu. E o bom disco de Noel a Rita já te devolveu. Tá tudo certo, você mereceu seu fim. No dia seguinte, seu moço, ela ligou, foi pra mim. Tá tudo certo, você mereceu seu fim. No dia seguinte, seu moço, ela ligou, foi pra mim. Já trabalhei na Santa Casa, já trabalhei de telemarketing. Aí trabalhei no restaurante e lá eu parei, né? Fiquei lá 6 anos. E aí eu saí porque nessa pandemia tinha que mandar embora, né? Aí eu fui nesse meio, né? Que tava muito fraco e aí ela ficou só com uma Armitex. Então não precisava dos funcionários. Aí agora eu fico em casa, eu vendo em casa. Eu vendo açaí, mas também não é sempre. Eu dependo do sol, né? Tem que estar sol. Porque se não tá sol, eu não vendo. Eu já trabalhei com tudo, cara, antes de ser psicóloga. Eu comecei a trabalhar com 16 anos.
né? Não porque eu tava passando fome nem nada, mas eu sou de uma família muito numerosa. E aí, essas coisinhas que você quer ter, né? O creminho que você quer ter, a coisinha sua, do seu jeitinho, não dava, meus pais não davam conta. E aí eu comecei a trabalhar com 16 anos, eu tava estudando ainda, tava ali no ensino médio. E aí eu comecei a trabalhar como auxiliar de cobrança. O famoso telemarketing. Eu tenho uma carreira de telemarketing extensa. Comecei a trabalhar como auxiliar de cobrança, aí fui mudando de empresa em empresa em call center, aí comecei a trabalhar em call center para banco. Saí do ativo, que é o pior lugar de você ligar para ir para o receptivo. Quem trabalha em call center sabe o que eu estou falando. Depois eu fui trabalhar em empresa de segurança eletrônica. Trabalhei em uma feira de beleza também, chamada Beauty Fair, uma feira aí famosa. Trabalhei com a parte das caravanas, bem a minha cara, bem povão. E eu acho que foi o meu último trabalho antes da formação, foi esse, com essa feira de beleza aí. Mas já trabalhei... fora os outros trabalhos, né? Já fui monitora de recreação em hotel... Já trabalhei em balada, todos esses gambiarra que a gente arruma na vida para poder ganhar o dinheiro, eu fiz. Eu já trabalhei de auxiliar de limpeza e de cozinheira mesmo em restaurante. E diarista, né? Que vier aparecer, eu tô indo. Hoje em dia não muito, por causa do acidente que eu sofri. Então, eu fiquei bom tempo parada, agora que eu tô começando de novo. Fiquei uns 3 anos sem poder fazer nada. Quer dizer, eu nem posso direito ainda, mas eu faço mesmo assim. Então, já trabalhei de tudo. Já trabalhei de garçonete, como eu falei, já trabalhei de babá, diarista, e já trabalhei numa metalúrgica também. Meu último emprego foi auxiliar de cozinha também. Trabalhava num restaurante na Moca. É assim, é uma área que eu gosto. Eu gosto de cozinhar, de fazer coisas doces, assim, bolo. Eu, às vezes, até faço bolo de aniversário, essas coisas. Eu quero fazer um curso para me especializar mais nessa área, que é uma área, assim, uma coisa que eu amo fazer. Tanto na parte culinária como na confeitaria. E eu pretendo, já era para mim ter começado a fazer esse curso. Antes dessa epidemia, eu trabalhava no condomínio, eu trabalhava de limpeza, né, diarista. E tinha quase todos os dias da semana, veio essa epidemia, hoje eu tenho 2 dias. Mesmo que esses 2 dias não tenha dinheiro, comprei um carrinho de lanche, e esse carrinho de lanche, eu vendo lanche, porque exatamente eu gosto de trabalhar comida. Já é uma herança de família, porque a minha mãe a vida inteira queria me ensinar, eu nunca quis. A minha filha dona de restaurante, 15 anos, eu nunca quis. E hoje eu trabalho com o que a minha mãe quis me ensinar. Os lanches que eu trabalho, a sobremesa que eu trabalho, foi com o que minha mãe quis me ensinar. E eu ganho dinheiro em cima disso, e eu tenho orgulho disso. E além de trabalhar de faxina, abrir o meu carrinho, ajudar elas aqui, e eu não sei como é que Deus faz, né, pra gente ser um povo, mas eu tô achando maravilhoso. Eu tava indo procurar emprego, aí a gente morava no Cipó, eu tava procurando em Bugaçu. A gente foi eu e meu filho levar os currículos. Aí na volta, a gente voltando um carro, 11 horas da manhã, o cara bêbado pegou a gente. Ele me jogou 8 metros pra frente, meu filho ele jogou em cima de uns matos. Com meu filho não teve nada, comigo eu fiquei 15 dias no hospital. Toda quebrada. Minha perna quebrou em 5 lugares. Já operei 4 vezes a perna. E vou ter que operar de novo, eu acho. Então, aí foi quando eu resolvi montar a loja. E assim, montar a loja... A gente diz montar a loja porque a gente quer dizer. Porque quando eu montei, essa cozinha aqui dava 10 lojas daqui eu comecei. Eu comecei com a minha mãe, a gente foi... montou sócio porque eu não tinha o dinheiro, né? Então isso aqui dava para fazer 10 lojas, que era o tamanho desse banheiro aí. A gente comprava as coisas na 25, né? E trazia as coisas. Aí depois, assim, minha mãe ficava na loja, eu ia arrumava um bico aqui, outro ali, ia injetando. Graças a Deus a gente conseguiu crescer, né? A gente conseguiu, depois a gente já tinha fornecedores. Foi onde eu criei o meu filho, tudo desse comércio. Eu fiquei 15 anos. E aí a gente, então assim, não tenho que reclamar, eu criei todo meu filho a partir desse comércio. Eu até costumo dizer que o tiro saiu pela culatra, né? Porque no comércio a gente trabalhava de domingo a domingo, das 8 às 8. Eu falei, mãe, vamos sair do comércio, não quero mais trabalhar de domingo, feriado, sabe? Vamos arrumar alguma coisa que a gente trabalhe de segunda a sexta.
Aí eu pensei, vamos pensar. Falei, acho que vou mexer com transporte escolar, né? Uma outra coisa que seja de segunda a sexta, tal. Tô aqui no movimento social, que trabalho de domingo a domingo, que é de graça. Antes eu trabalhava de domingo a domingo, mas eu recebia, né? O movimento tá bom, você segurava um pouco mais. O movimento tá fraco, você fecha. Hoje eu trabalho de domingo a domingo de graça, né? Mas tô aqui no feriadão, mas assim, é gratificante. Eu falo que tudo isso vale a pena, né? Você olhar para trás e ver, nossa, galera, a gente fez isso, eu fiz isso. Então, sabe, tem sabor, tem peso. Você chegar e ver que aquela correria toda valeu a pena. Olha, os benefícios são inúmeros. Alimentar aquele que tem fome, isso não tem dinheiro no mundo que pague a comida que vem para cá. E eu fiquei até sem sentido hoje, na hora que nós entregamos a marmita pro menino. Eu não sei se vocês repararam. Eu vou pegar essa marmita porque eu tô com fome. Eu tenho que ir pra escola, mas eu tô com fome. Então você vê que você ser útil e ajudar aquele que precisa, não tem preço. Você vê, o menino vai pegar uma marmita, vai comer ali correndo para estudar. Quem consegue estudar com a barriga vazia? E se não fosse essa comida? Esse menino ia comer? Porque quem não come não aprende. Muitas pessoas, muitos alunos, às vezes vão para a escola para comer a merenda. Eu falo porque eu trabalho em escola. E é isso, saco vazio, não para em pé. Então vamos alimentar as bocas, porque a boca foi feita para comer, não é? Eu acho que a fome, na verdade, ela tem várias características, e são de várias formas, né? Tem o pessoal que mora na periferia, a gente tem o pessoal do Nordeste, enfim. Eu acho que o tanto que isso não esse é um fato, né? O tanto que se rouba e o descaso no poder público, né? Eu acho que tudo isso contribui, né? Pegando um gancho do Código Penal, né? Ele é tão bonitinho também, às vezes, que às vezes ele fala que você não pode ver uma criança em situação de perigo e não... isso é crime. Você vê uma criança em situação de perigo e você não socorrer, não dar assistência, enfim. Só que você vê as crianças na rua. Então, assim, lá no centro de São Paulo, a gente tem a OAB, a gente tem, enfim, uma série de magnatas que estão por ali, no judiciário também, e as crianças não estão passando fome, aquilo ali não poderia estar, mas todo mundo ignora, porque é muito mais fácil. Então, a fome em si, ela é todo um jogo também, porque não tem interesse em acabar com a fome, né? Eu acho que para acabar com a fome, eu acredito na educação. Eu acredito que quando a gente é pobre, quando a gente vem na periferia, quando a gente não vem numa família rica, a gente precisa investir na educação. Para mim, falar da fome é falar da minha existência. Então, eu tive várias situações, né, nesse território de ter fome mesmo. Mas a gente só coexistiu por causa dessas ações coletivas. Sempre tinha uma vizinha para emprestar uma xícara de arroz, né? Meio quilo de feijão, né? E a gente sempre devolvia. Então, foi se constituindo ali uma rede que era quase como dizer que era inata, mas era inata a nossa própria sobrevivência, porque sem isso não seria possível. Então, quando a gente chega em 2020, né, com a questão da pandemia, a fome, de novo, não é uma coisa que ela chegou em 2020, ela sempre esteve presente nos territórios. E os territórios sempre teve uma criatividade e uma solidariedade para lidar mesmo com essa situação, né, no apoio. Então, é aquele que tem 1 quilo de arroz, mas ele consegue doar meio, né, porque ele sabe que depois a gente dá um jeito, né? Então, eu só vi como possibilidade olhar para os territórios e olhar ali, né, onde é que a fome está batendo mais forte, porque tem gente que come um pouco menos, mas não está com tanta fome, mas tem gente que aí não come nada. E aí a fome está ali mesmo, né? Então, acho que 2020, com a pandemia, isso ficou muito claro. E as ações do território, elas sempre existiram. 100 famílias a gente alimenta, a gente monta 100 marmitas. Às vezes até mais, porque a gente
conta com 2 sacos de marmita, 50 cada um. E tem dias que a gente nem vê, a gente vai montando, quando vai ver, no final do dia, 3 que a gente, sabe, dá pro pessoal. E é muito gratificante, porque a gente tá ajudando quem tá precisando, né? Fome é uma coisa assim que eu não desejo para ninguém, porque você vê uma criança passar fome, não ter um prato de comida ali para querer comer, enquanto você vê uma casa assim, todo mundo ali com a mesa farta e você ali com o estômago roncando, né? Bem dizer, ai, quero um pouquinho, pelo menos um pouquinho de um feijão com farinha, né? E você não ter, é muito ruim. Fome é você procurar abrir e você não achar nada, porque às vezes a pessoa tem um arroz, tem um feijão e acha que passa fome. Mas não, eu passei fome, porque eu não tinha um arroz, eu não tinha um feijão, eu não tinha nada. E chegar assim, a barriga doer mesmo e não ter o que comer. Isso é fome. E eu passei. Eu acho muito injusto. Muita gente precisando de muito lugar para morar. E tem tantos terrenos, você olha, você andar, muito terreno vazio, com construção assim que você vê que já é antiga, o pessoal não liga. Sei lá, se não quisesse dar, vamos fazer um negócio, vamos parcelar, pode dar quanto por mês, sabe? Pelo menos para cada um ter um lugarzinho, não precisa ser grande não. Um lugarzinho que você quer é meu, eu posso fazer o que eu quiser aqui dentro, eu posso... Tem aquela pessoa, se eu não pagar o aluguel, o dono vai vir me pôr para fora. É muito ruim mesmo. Que nessa cozinha aqui, eu conheci muitas pessoas. Eu já cheguei aqui de manhã, de mulher chegar aqui, tá sentada na porta e falar assim pra mim, esse daqui vai ser o café da manhã dos meus filhos. Né? Isso aqui pra mim foi muito importante. Eu conheci pessoas aqui que eu jamais imaginava de conhecer. Eu já vi mulher chegar aqui e chorar. Mulher sentar e chorar. Né? E eu pegar as coisas ali, depois eu falar pra Kelly, eu dei um pacote de macarrão, uma sardinha pra pessoa. Né? Eu aprendi muito. Eu falar pra você, 3 meses que eu tô aqui, eu aprendi bastante. E eu sei o que eu levei. E muita gente hoje que eu trabalhava no hospital, me liga. Tá aqui, minha colega veio hoje, que eu tirei foto hoje com ela. Me parabenizar. Isso pra mim é muito gratificante. Muito. Isso aí eu levei muito pra fora. Né? Na rua, em locais que eu fui, tudo. Né? E hoje as pessoas me ligam, me mandam no WhatsApp, quando vê a foto no Face, me parabenizando. Né? Eu aprendi de chegar, como tinha uma senhora moreninha hoje aqui. Teve um dia que ela chegou aqui, ela falou assim, olha, eu trouxe uma cândida pra vocês. Eu sei que isso aqui pra vocês não vai ser grande, mas pra mim tá fazendo diferença. Só em você matar a fome dos meus netos, que eu tenho um neto deficiente em casa. Eu já tô levando a comida pra eles. Foi aí que eu falei pra Kelly, arruma uma cesta básica pra ela. E até hoje, onde ela me vê, ela me agradece. Queria ser advogada, mas não dá, porque é muito caro. E eles não dão recurso pra gente que mora na favela. Eles não dão. Ou a gente faz a faculdade ou a gente come. Os dois não dá pra fazer. Quem tem muito, poderia ajudar também um pouco. Pra quem não tem nada também, né? Porque dá exemplo só do centro de São Paulo, mas não é só no centro de São Paulo, né? É no mundo inteiro, né, que tem essa desigualdade, né? Mas você andando no centro de São Paulo, o que tem de gente morando de rua, e o que você vê, olha pro lado, assim, uns prédios bonitos, porque ali tem gente que tem muito dinheiro, né? Não faz sentido. Fica se perguntando por quê, né? Por que tudo isso? Tem tanta gente que tem muito e outros não tem nada. Eu fico pensando que qualquer tipo de experiência de escassez que a gente tenha, ela acontece porque tem a quem interessa e não porque há necessidade de fato ela acontecer. Então essa é uma história bonita que a gente escuta todo mundo falar, né? Nosso país é grande em território, em fauna, em flora e tudo isso. E por que a gente fica nessa situação? Porque tem a quem interessa, né? Então você tem uma pequena parcela da população que, como eu venho dizendo, é signatária
dos benefícios de uma herança colonial que vai se construindo e vai se realimentando com os seus herdeiros, vai se mantendo ali, que é interessada nessa desigualdade porque vive dela. Então, eu acho que até o Emicida falou isso uma vez, não é que essas pessoas são a elite, né? Que eles são melhores no que eles fazem. Porque eles se fazem elite nesse lugar de poder que passa pelo capital de maneira muito importante. E para que eles possam se manter nesse lugar hierárquico, é necessário que os outros se mantenham num lugar, e os outros somos nós, né? É necessário que tenha essa maioria que se mantenha nesse lugar da subalternidade, né? Nesse lugar dessa escassez, que é uma história única mentirosa. Como se a gente não tivesse um outro caminho. É como se o curso natural das coisas fosse o curso desigual, por uma questão, dizem eles, meritocráticas. Mas a gente sabe que, na verdade, não é assim, né? E aí, essa criação de possibilidades de resolução, ela é simples, mas, ao mesmo tempo, ela é muito complexa, né? Porque a gente pode pensar de maneira muito pragmática, tira o que eles têm e divide para todo mundo. Mas, na prática, não é assim que as coisas funcionam, né? Porque você tem uma série de poderes, e aí poder do ponto de vista financeiro, poder do ponto de vista político, poder do ponto de vista racial, que são entraves enrijecidos, né? Que não são impossíveis de serem transpassados, mas eles são muito difíceis de serem transpassados. Porque o poder, o modo como o poder ele vai se estabelecendo, ele dificulta, inclusive, que a gente acredite que pode questionar o modo como as coisas se dão. Olha, eu vejo o seguinte, eu vejo que o povo chega onde o Estado não chega. Eu acho que esse projeto que a gente está aqui hoje é nítido. O Estado não chega para o povo e o povo chega para o povo. A própria comunidade, eu sempre digo isso, a periferia, ela é potência. Na periferia, onde a gente tem, são os maiores talentos e são as maiores riquezas. Porque essa desigualdade social sempre existiu, sempre teve. Mas eu acho que essa crise sanitária veio para deixar claro, tirar o que estava debaixo do tapete, que existe uma galera muito rica, uma quantidade pouca, muito rica, e a maioria muito pobre, né? E nessa hora, você vê nessa pandemia, se não é essas mulheres se ajudarem umas às outras, onde está o Estado? Onde está o Estado nessa hora que essas mulheres não têm comida na mesa? Onde está o Estado nessa hora que é preciso ocupar uma área para ter uma moradia que é um direito? Onde é que está o Estado? Então, é isso, essa falta do Estado que faz o povo. Eu costumo dizer o seguinte, o povo ele se vira, ele precisa morar. Se o Estado não chega, o povo vai se organizar de alguma forma. Porque ele não pode ficar na rua. Ele tem que morar, então ele se organiza. Ele vai onde o Estado não chega. Quando tudo que a gente teve de resposta para o enfrentamento da pandemia em todas as escalas, na periferia, foi apresentada pela periferia. E essas mulheres são o espelho desse processo. Não tem um processo, um lugar de condicionamento de vamos por aqui, porque a gente está sabendo como é. É porque elas têm essa realidade, essa estratégia de sobrevivência fora de um contexto pandêmico cotidianamente. E elas sabem, conhecem com profundidade o lugar em que elas estão, a comunidade que elas estão inseridas. São sempre... E acho que isso é muito fantástico, dessa potência que as mulheres periféricas têm. E eu acredito muito que é o único jeito que aprenderam também. Por isso, tão genuíno, né? Não tem o poder público. Nunca tem. E aí, quando você tem uma crise sanitária grave como essa, elas já sabiam o que fazer.
Como ter direito garantido de fato, né, ser real, num país que é constituído com extermínio dos povos originários, num país que é constituído com trabalho escravo, né, num país que o racismo estrutural está dado. Como é que você fala de democracia? Como é que você fala de direito? Claro que temos conquistas, né? Claro que temos aí uma longa história de buscar constituir os direitos e direito para todos, e que isso é importante. Mas a gente tem um abismo muito grande entre o que está na Constituição e o que os territórios vivenciam, né? Basta ser preto para ver como é que a polícia trata você. E a gente está falando que a gente tem um país que é democrático, né? Então, os desafios são enormes, muito grandes dentro dessa realidade, mas a gente sempre, desde sempre, sabe que para coexistir, sobreviver, sem as ações coletivas, sem solidariedade, não é possível. E essa história de nós por nós, isso não é de agora não, meu. Isso é desde sempre. E sempre foi nós por nós mesmo, né? E desde quando o político olha para a sociedade, para a periferia? Desde nunca. Se não é a periferia das mãos e andar junto, não vai, não tem nada. Você pode olhar aqui mesmo, saneamento básico, esgoto, não tem. Criança sem nenhuma estrutura no bairro. Até mesmo a questão da pandemia, que vamos falar da pandemia, né? Eles não vieram aqui perguntar, oi, tudo bem? Quantos morreram nessa viela? Quantos ficaram doentes naquele beco, né? A política na periferia não funciona, só nos bairros de elite. Mas do ponto de vista dos atores da política institucional, pensando na nossa história dessa democracia jovem, extremamente marcada por corrupção e por uma diferença de classes importantes e por um processo político que está pautado em atendimento de interesses que não são necessariamente coletivos, aí esses atores nos apresentam uma política institucional que é desimplicada das demandas coletivas, que está preocupada consigo, com os seus interesses. Então, quando esses atores chegam na periferia, não é para... Não só na periferia, né? Mas chegam no povo, não é com a intenção da escuta dessas demandas que foram articuladas, do atendimento, de pensar a possibilidade de atendimento dessas demandas políticas que foram pensadas e muito discutidas. Quem já participou desses fóruns em distritos sabem. É uma discussão que é também do ponto de vista dos interesses, do que é mais interessante para aquele território, do que a maioria demanda, do que determinada instituição que está naquele território quer. Isso também acontece nesse lugar. Só que quando esse ator chega, independente do papel que ele está representando naquele momento, seja ele o prefeito, seja ele o vereador, seja ele um deputado, seja ele um senador, seja ele quem for, ele não vai chegar para somar nessa possibilidade de atendimento dessas demandas. Ele vai chegar por um interesse que é próprio. Então, a política institucional, ela tem a marca da nossa história, da nossa história enquanto país, que é essa marca de um interesse hierárquico de quem se construiu podendo mais para aqueles que se construíram podendo nada. Eu acho que chega desse lugar a política institucional, perdendo o potencial de atendimento igualitário que ela poderia ter. A política, na verdade, em si, ela é um grande circo, né? Hoje a gente tem o Palhaço do Planalto, que é o que rege tudo, né? Mas a política é um grande circo. Na verdade, a gente sabe que eles não querem uma mente pensante, eles não querem que a favela vença de verdade, né? Porque é muito mais fácil você manipular um jogo como tá. Então, para que você vai investir em educação, em saúde? Não, tá tudo ótimo. A elite continua no topo, a gente continua sendo massa de manobra e a vida segue. Então, a política é isso. Claro que na época de eleição a gente sabe como funcionam as coisas, mas via de regra,
a política, ela não funciona. Não funciona. É claro que a gente tem aí algumas lideranças, mas é tudo muito, é uma problemática, acho que é muito jogo de interesse, né? Vamos ajudar, vamos fazer. Eu acho que o mínimo, gente, o mínimo que a Constituição Federal garante é que você viva com dignidade, moradia, educação, saúde, né? Então eu acho que isso é o mínimo. E não existe. E como é que a gente vai falar de uma política efetiva se não tem um mínimo? Às vezes eu olho a Constituição Federal, ela parece um conto de fadas, assim. Às vezes eu olho e falo, tão bonita, tia. Olha que linda. Folhei assim, parece, né? Parece um conto de fada. Que não existe, aquilo não é realidade para ninguém, né? As pessoas, elas usam as coisas da maneira, a interpretação que vai ser favorável para elas, né? Mas a gente sabe que não, de fato não funciona. A SEBS foi que me formou politicamente, né? De compreender quem eu era, quem eu sou. E foi muito importante. Então, na SEBS, a gente tinha momentos de fazer análise da conjuntura política do país, entender como é que a sociedade funciona. E isso foi muito importante, de poder entender essa questão do capital, né? Que existe, né? Um sistema capitalista, como ele está organizado, quem é que está na base, quem é que sustenta esse sistema, né? E aí eu tive consciência, sou eu. Olha, a política, ela é completamente fora da realidade que a gente vive. Ela é extremamente afastada, não é a favela que é o extremo. A política é o extremo afastada da realidade que vivemos. A política na real situação de que todos vivem, não dá a mínima. Não dá a mínima para quem está nesse outro lado da ponta. Mas quando chega a eleição, precisa dessa ponta, precisa dessa extrema, entendeu? E aí eles falam, vai lá, pega lá quem faz a massa de manobra lá, dá a cesta básica, dá um dinheiro lá para quem vai liderar lá, faz o mal feito lá que a gente precisa do voto. Então eu acho que assim, muitas das vezes é muito fácil a gente falar da política. Eu vou falar para você, eu gosto muito da política. Eu gosto muito. Preciso aprender muito, mas eu gosto da política. Porque eu aprendi que a política, ela abre portas, mas você tem que saber usar essas portas. Você não pode ser massa de manobra para essa política. Ela tem que ser direcionada, ela tem que ter foco. Então, o político que vem te procurar, ele tem que atender o que você realmente fala que você faz na sua favela. O que você realmente faz no seu dia a dia. Porque você se vender a porta fechada é muito fácil. Agora você fala, olha, o parlamentar, eu preciso que você realmente venha aqui atender a nossa necessidade. Aqui todo mundo precisa construir, sair das madeiras para ir para os muros. Aqui a gente precisa da água, a gente precisa do asfalto. É o mínimo, seu parlamentar, que a gente precisa na nossa terra, nas nossas favelas. É o mínimo. E aí, conscientizar, por isso que eu acho que nas escolas, a educação, ela deveria realmente ter uma política lá dentro, para dar aula, para fazer com que as crianças e até educar as nossas mentes e até antepassados nossos mesmos, para poder entender o porquê do nosso voto lá. O nosso voto faz a diferença, o nosso voto muda, o nosso voto, simplesmente, ele é o estopim. Se todos tivessem essa educação. O nosso governo não tem interesse em ensinar a população, ensinar a favela, ensinar, sabe, os adultos a ter mais consciência do seu voto. Para o governo, para a política, compensa criar uma sociedade burra, uma sociedade com a mente e as vendas dos olhos sempre tapadas, para que não enxergue a real situação da política. Porque se a população enxergar, a revolução vai ser muito grande. Entendeu? E muita coisa vai mudar. Quem vai mandar naquelas cadeiras somos nós. Da forma que tem que ser.
Eu acho que se você tiver um pouco a mais, se você tirar 10% para ajudar uma família que precisa, eu acho que ali caminha. Né? Agora, muita gente só pensa em si. Hoje em dia as pessoas só pensam em si, não pensam no próximo. É diferente da gente que não tem. Eu não tenho. Mas igual ela, esses dias ela estava na minha casa, ela não tinha arroz. Aí o que eu fiz? Eu peguei uma metade que eu tinha lá, foi? Toma aqui. Então eu não tenho. Agora, se ela fosse pedir para um comerciante, ele ali já tem, ele não ia dar para ela. É diferente. Né? Diferente eu cito a Maísa como ela não tem, mas se você chegar ali na casa dela e falar, tô precisando disso, ela tira da boca dela. Muitas vezes, caso dela, né, ela tá na casa dela, ela chegar para socorrer, como assim, socorrer as pessoas. Ela não tem nada a ver, ela sair da casa dela, ela socorrer, ela não tinha aquele tempo, mas ela arrumou aquele tempo para poder ajudar o próximo. E muita gente tem o dinheiro aí fora, se junta no dinheiro e esquece da população que não tem, porque se cada um tirasse 10% do que você ganha, ou um pacote de arroz ou de feijão, ajudava o próximo. Eu acho que a periferia dá um exemplo para essa elite, eu acho que dá um tapa na cara, acho que assim, a periferia dá um tapa na cara da elite, por quê? Porque ela a galera que não tem grana faz o que os caras estão cheios da grana, mas acho que não é com eles, né? Tipo, eu tô pandemia, tô dentro da minha casa, tenho tudo, comidinha na mesa, se você não tem, o problema é seu. Mas na periferia, a galera que não tem nem casa direito, que não tem comida, ela tá pensando que o vizinho dela também não tem comida. Né? Então, eu acho que assim, a periferia é uma referência. Ela ensina para essa burguesia que não adianta. E aí você vê, às vezes, essa galera aí que está com tanto dinheiro não tem. O egoísmo é tanto, e nem por isso eles deixam de pegar a mesma doença. Né? Eles deixam, quando morrem para o mesmo local, é tudo igual. Né? Mas eles se acham acima do bem e do mal, que não é verdade. Né? Porque a doença que nos atinge eles, é a mesma. Né? A forma quando se mostra também é o mesmo, pro rico e pro pobre. Então, é um egoísmo acima, acho que essa burguesia. E eu acho que a periferia agora, ela mostrou. Eu não tenho, acho que as mulheres hoje aqui falaram isso. Eu não tenho um pacote de arroz, eu tenho meio, mas eu te dou metade do meio que eu tenho. E os caras têm fardos guardados e não são capazes de dar meio. Acho que pensar o projeto das cozinhas tem a ver com estabelecer uma outra narrativa, que é a narrativa verdadeira, do quanto essas mulheres, esses territórios, providenciam as suas respostas. Como é que eles dão conta de estabelecer a sua própria organização política? Como é que a gente faz para ir existindo nessa condição, não sendo roubado de si mesmo? Porque acho que esse projeto é um projeto muito perverso. Quando você diz no caráter assistencialista, ai, coitadinhos, não sei o quê, pega aqui, Dona Maria, sua cesta. Porra, isso daí, entendeu? Porque não é verdadeiro. Não é verdade isso. A gente tem uma periferia que tem resposta para todas as questões complexas que o sistema que a gente se organizou está estabelecido. Porque senão as periferias teriam sucumbido de um jeito muito pior. Né? Então, eu achei que poder olhar para esse território e poder direcionar as doações que chegavam para quem, de fato, precisava, foi incrível. E poder ter alguém que conseguisse captar esse recurso e fazer contato com os territórios, com as lideranças e saber para onde que isso ia e para quem ia, de fato, foi fundamental. Né? Eu te digo assim, não sei captar nada, não. Eu sei doar o que eu tenho. Captar, eu não sei. Mas poder participar, né, dessa ação
sabendo que tinha ali uma captação em que a gente podia olhar para esse território e destinar para onde que ia, com muito respeito, isso eu acho que é um ganho muito grande. Então, na minha história, sempre para ganhar alguma coisa, né, você precisava de fazer o seu testamento da miséria. Né? Então, sempre tinha que dizer o quanto pobre e miserável você é para você ter algum direito. E o que a gente fez nessa ação das cozinhas comunitárias tinha como princípio um respeito muito grande. E também não expor as pessoas. Né? Isso, para mim, é um princípio de quem eu sou e da minha vida, que se eu quero ter uma política, né, de assistência, eu não preciso vulnerabilizar mais quem está lá na ponta precisando. E isso a gente fez, né, nessa ação das cozinhas comunitárias, que foi fundamental. Né? Então, não precisou de fazer uma lista quem é que está passando mais fome para poder comer. Era só saber que estava passando necessidade, que precisava. E as coisas chegarem. E acho que outra coisa, o cuidado que a gente foi tendo nessas ações, né, de não oferecer qualquer coisa, porque era pobre e precisava, né, mas de procurar uma qualidade no que estava sendo doado, né, e preservar essa qualidade. Acho que as ações que foi feita respeitando os territórios foi fundamental e que isso poderia ser aproveitado pensando numa política pública de assistência. A organização popular, ela é fundamental. Na militância pela moradia, eu falo muito para eles nas reuniões que a gente faz. Eu falo, gente, tem que tirar, sabe, da mídia, tirar da boca que rola, que os movimentos de moradia, invasão, favela, é tudo bagunçado. Somos organizados, porque até para estar numa invasão tem que ser organizado. Temos que politizar nosso povo. Temos que realmente, sabe, fazer com que, sabe, essas políticas cheguem até nós, porque de baixo para cima, eu acredito numa revolução também, entendeu? Então, pessoas engajadas para poder, sabe, tocar esse trabalho, esse projeto, essa política pública, que ela pode virar, sim, eu acredito que revoluciona, sim. Eu acho que minha noção de esperança é bem de Paulo Freire, assim, né? É o tal do esperançar dele, que não é esperar que algo bom aconteça, esperar, só ficar nesse lugar da crença. É esperançar, é agir para que aquilo que vai ser bom para todo mundo aconteça. Então, eu acho que as cozinhas comunitárias atravessam diretamente essa noção de esperançar do Paulo Freire, que são mulheres e homens e pessoas que se juntam para coletivamente organizar algo que vai ser bom para todo mundo, né? Então, eu vi isso acontecer dentro da minha família, da gente conseguir sobreviver porque se juntou e fez as coisas juntos. Eu vi isso acontecer em várias comunidades que só não estavam em uma situação de miséria, porque você tinha uma organização coletiva ali que minimamente sustentava. Eu ouço minhas amigas falarem isso dos territórios delas, das famílias delas. Então, a minha noção de esperança está nesse processo de se articular, se juntar, se escutar e fazer coisas juntos, pensar em ações coletivas que vão dar conta de fins coletivos, né? Então, eu esperanço desse jeito freiriano, né? Querendo que a gente tenha condições de sentar junto, se ouvir e construir junto um horizonte que seja mais ameno, sabe? Um horizonte que seja mais doce. Erva, meu povo, junto com meu samba, e
Só perdendo, ganhando. Que arraso! Antes de me despedir, deixa a sonrisa marcou o meu pedido. Eu acredito que de tudo você pode tirar uma lição e você pode melhorar qualquer coisa que você quiser. Claro que é uma desconstrução, você precisa, né, dependendo do estágio que você está como ser humano, você não vai conseguir isso, né? Mas eu tiro força, eu acredito que da minha história de vida, é o que me dá força. Porque eu olho para trás e eu sempre tento olhar para frente, até dentro das questões sociais, eu sempre lembro de muita coisa e eu acho que isso dá força, né? Eu acho que a sua própria história te encarrega de impulsionar para frente. Você quer, como eu sempre falo, foguete não tem ré, vamos embora? Então, você quer seguir em frente ou você quer retroceder? Eu quero seguir em frente. Então, a gente tem que lutar. A gente sempre tem que lutar. A gente que é pobre, preto, periférico, tem que lutar 2 vezes. Isso não é, isso é uma realidade. Então eu tenho isso na minha mente. Eu vou lutar, eu sou guerreira e eu não me deixo me abater por nada. Eu posso começar uma coisa aqui agora e falar, não tem, mas eu vou atrás, eu vou correr atrás, eu vou... E como é que você acha que você vai conseguir mudar isso tudo se você não lutar junto com os seus? Então, assim, eu tiro força porque a gente precisa lutar. Eu tenho isso na minha mente muito claro, né? Que a luta, como você diz, é nossa. Então a gente tem que lutar junto. Tem o lado gostoso também, né? A música, a dança, as comidas todas da minha família, o que a gente pôde aprender um com o outro, entender de onde que minha família saiu, se você for para pensar. Minha mãe, e eu vou chorar, com 10 anos estava em cima de um banquinho lavando a louça da família do Soto. E quando eu tinha 10 anos, ela estava me enchendo de amor e organizando tudo para eu conseguir estudar, meu pai também. Então, assim, olha onde eu cheguei, assim, né? Eu sou um projeto familiar que deu certo, eu estudei. E hoje eu posso, de algum jeito, cuidar da minha família. Então, assim, esse salto geracional que tem a ver com um monte de questões políticas, as possibilidades que eu tive tem a ver com um monte de questões políticas que possibilitaram acesso para mim, para minha família. E isso atravessa a minha negritude, sabe? Eu tenho lembranças gostosas também, não foi só isso que aconteceu. Eu tenho lembrança do meu pai me ensinando a dançar samba rock quando eu mal sabia andar. Eu tenho lembrança da minha mãe ouvindo Diana Ross com um cabelo igualzinho ao dela. Eu tenho lembranças de muito afeto também, né? Eu acho que isso faz parte das possibilidades de sobrevivência da minha família. Essa união que precisou acontecer para que a gente chegasse até aqui, né? A minha mãe é uma mulher jovem, né? Tem 50 e poucos anos. E entre ela sair de cima daquele banquinho e eu pegar o meu diploma, não passaram tantos anos assim. Foi a duras penas, né? Ela teve que desistir de um monte de coisa para eu poder escolher um monte de coisa. Olha, eu fico pensando que ainda bem que a história não tá dada. É um processo. Tem um sociólogo que diz isso, né? Que a revolução não é um evento, é um processo. E ainda bem que é assim. Porque eu acho que tem uma urgência, óbvio, da gente, né, nem só querer, mas precisar da resposta e da saída agora. Mas a gente sabe que está providenciando, porque eu vejo isso na prática. Eu vejo as soluções também serem apresentadas. Quando você tem iniciativas como essa que a gente experimentou, com um projeto inteiro das cozinhas e conhecendo mulheres fenomenais, e essas mulheres com as suas filhas e filhos, com seus
laços afetivos, sorrindo, construindo, amanhecendo, essas mulheres não se retiraram da luta. Então, acho que a presença desse cotidiano, dessa profunda transformação que essas mulheres fazem, é aquilo que, para mim, se concretiza na esperança. Seria muito mais desafiador continuar na luta se o exemplo concreto não existisse. Mas não é nada que ninguém me contou. Eu estou vendo acontecer. Eu estou vendo em vários lugares diferentes. Nas mulheres que eu acompanho vendo nascer, nas histórias que começam a partir daquilo que muita gente ia compreender como improvável. A luta não para. É que a gente quer o resultado da luta. E aí eu fico achando que o compromisso tem que se fazer em permanecer na luta. Porque é a permanência na luta que vai fazer com que o processo avance. Eu digo que se a gente fizer tudo muito bem feitinho, se a gente não derrapar, não se deixar cooptar, daqui, sei lá, algumas gerações a gente vai ter uma história partindo de um outro lugar em que a emancipação é a centralidade do processo. A gente não está até lá, não está lá agora. Mas não é porque a gente não está lá agora que ela não está acontecendo. Ela está acontecendo todo dia. Que ele seja para vocês esperança, como é pra gente, da gente sair desse momento difícil, né? E voltar a caminhar. Canta, pois nem tudo tem resposta. Olha a vida que se mostra, enche o peito de vontade. Não é tempo de tristeza e nem de chorar saudade, pois quem quer entender tudo não aproveita a metade. Leve o samba como escudo e por nada te perturbe. Deixe que a batucada te pegue de jeito, senhora marcada. A tristeza com samba é ferida curada. Canta, faz da dor teu instrumento. Essa forma de a gente se enxergar é o que dá força, né? A gente vê tudo que a gente consegue construir. E eu acredito que em outros projetos também. Quando você olha, você vê a cozinha funcionando e você vê toda a dinâmica, né? Aí você está distribuindo, as pessoas estão comendo e falam assim, nossa, o que a gente conseguiu movimentar, né? A gente conseguiu chegar na casa das pessoas de alguma forma. Eu não preciso estar dentro da casa da pessoa lá, não. A gente conseguiu chegar com um alimento, entendeu? Então eu acho que eu me vejo cada vez mais forte. E assim, é uma força que você fala, ninguém pode me parar. Eu sou um trator. Eu vou pra cima, a gente vai pra cima e a gente consegue fazer acontecer. Não é tempo de tristeza e nem de chorar saudade, pois quem quer entender tudo não aproveita a metade. Né? Vem todo tipo de gente. Então, pra mim, assim, eu notei, eu chegava no espelho e falava, meu Deus, eu nunca imaginei que eu seria uma pessoa capaz, que eu seria eu que poderia conduzir isso, de mexer com essas pessoas, né? Eu me sentia, assim, uma pessoa muito forte, uma pessoa muito grande. E eu imaginava que eu era uma pessoa pequenininha. Mas pra mim, eu imaginei que eu virei um gigante. E eu virei um gigante. Que a batucada te pegue de jeito, senhora marcada. A tristeza com samba é ferida curada. Canta, faz da dor teu instrumento. Pra mim, eu acho que esses 3 meses foi maravilhoso, né? A gente saber que a gente pode e se a gente se unir, a gente vai conseguir, né? Então, isso pra mim, eu acho que é maravilhoso. Você vê, assim, pessoas que não têm se unindo para poder ajudar. E quem tem,
Não tá nem aí pra quem não tem. Aqui nós é a prova viva que acontece. Vindo de Palmares, Rainha Nagô levantou seus pilares e Olorum abençoou. Tem raiz da realeza negra que aportou outrora, do povo valente de Congo e de Angola, da dor que maltrata e revigora. Ogum me forjou, do aço eu nasci, Oxum me criou, Yansan venta em mim, e é lá de África, da força e da fé, de lá que irradia e reluz o meu axé. Vem ver minha gente de Jeje, de Queto e de Angola, essa mão no tambor bate tanto que esfola. São as linhas certeiras que Zambi traçou, tem nada não. Essa mão no tambor é guerreira, ela sabe voar. Ela parinha e um fundamento de orixá. Feminina raiz que vem de lá, vem ver. Ecoou um grito valente vindo de Palmares. Rainha Nagô levantou seus pilares e Olorum abençoou. Tem raiz da realeza negra que aportou outrora, do povo valente de Congo e de Angola, da dor que maltrata e revigora. Ogum me forjou, do aço eu nasci, Oxum me criou, Yansan venta em mim, e é lá de África, da força e da fé, de lá que irradia e reluz.